Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Naile voltou para compartilhar mais uma palavra linda que o Senhor Jesus colocou em meu coração. E aí, estão preparados? A história de hoje fica no livro do nosso amigão Marcos, no capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Vou pedir para vocês lerem com o papai e com a mamãe assim que esse vídeo terminar. Combinado? Na Bíblia, crianças, nós encontramos muitas parábolas. E Jesus, quando contava essas pequenas histórias, ele queria nos trazer grandes ensinamentos. E ele usava esses exemplos como parábolas para ajudar as pessoas a entenderem as grandes verdades da palavra de Deus. Isso mesmo. E um dia ele contou uma parábola, a parábola do semeador. Você sabe o que é um semeador? Um semeador é um homem que planta a sementinha na terra. E essa pequena história dizia assim: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele estava semeando, a sementinha caiu à beira do caminho. Isso mesmo, ela não caiu na terra, ela caiu à beira do caminho. E o que será que aconteceu com essa semente? E o semeador continuava a semear e a outra semente caiu, sabe aonde? Em um lugar cheio de pedras, crianças, isso mesmo. Mas ele não parou por aí. Ele continuou a semear, até que uma sementinha caiu em cima de um monte de espinhos. Isso mesmo, crianças. Mas ele não desistiu. Ele continuou semeando e semeando, até que uma sementinha caiu em um lugar onde havia boa terra, crianças. Que maravilha, não é verdade? Vamos ver o que aconteceu com essas sementes? Vocês sabem o significado dessa parábola? Não? Os discípulos também não sabiam e eles foram perguntar: Mestre, o que o Senhor estava querendo nos ensinar? E então Jesus explicou direitinho. Ele disse que aquelas sementinhas que caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram todas as sementes, crianças. As sementes nem tiveram chance de nascer. Vocês sabiam? E o que será que isso quer dizer? Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Então, quando Jesus disse que as aves vieram e comeram, ele quis dizer que a palavra de Deus é semeada e enquanto as pessoas estão ouvindo, vem Satanás, o nosso inimigo, e tira a palavra semeada nelas. É verdade, e isso é muito triste. E você sabe por que isso acontece? Acontece porque quando o coração da pessoa é muito duro, é tão duro, crianças, que não deixa os ensinamentos de Jesus entrarem para que mude o jeito daquela pessoa ser. E aí, a semente não tem como dar frutos, não é verdade? Porque ela ficou na beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram. E as sementes que caíram no meio das pedras? Vocês sabem o que acontece? Ela nasce, mas ela nasce para fora. Ela não cria raiz lá para baixo. Por quê? Porque embaixo dela tem muitas pedras, crianças. É cheio de pedras. E a raiz dela não consegue ir lá embaixo pegar água para sobreviver. A raiz dessa semente está em cima das pedras. Então, quando vem o sol, elas murcham e morrem. E essa sementinha também continua representando a palavra de Deus. E esse solo representa qual tipo de coração? Você sabe? Um coração que recebe a palavra de Deus com alegria. Mas como ele não tem raiz nele mesmo, ou é só uma raizinha que dura pouco tempo, então quando vem os dias difíceis de dor, os dias maus, os dias de tristeza, então essas pessoas elas desanimam e deixam de andar com Jesus. E assim como aquela plantinha, essas pessoas murcham e morrem e não conseguem permanecer com Jesus e vão para longe, morrendo espiritualmente.
E a sementinha que caiu no meio dos espinhos? Vocês sabem o que aconteceu? Essa semente também representa a palavra de Deus. Ela até nasce, fica até um pouco grandinha, mas na hora de dar frutos, ela não consegue. Sabe por quê? Os espinhos sufocam ela e ela fica ali no meio dos espinhos, sufocada e não consegue dar frutos. E esse solo cheio de espinhos é o coração daquela pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, mas na hora de dar frutos, ela não consegue. Por quê? Elas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em se divertir. São pessoas que não separam tempo para Deus. São pessoas que não separam tempo para as coisas espirituais. Como, por exemplo, ler a Bíblia, ir à igreja, obedecer, fazer o bem, não é mesmo? Esses são os frutos que essas pessoas deveriam dar, mas elas não conseguem. Porque ao invés, por exemplo, de ir para a igreja, elas ficam indo para outros lugares, então não sobra tempo para Deus. E assim, essa semente caiu no meio dos espinhos. Ela fica infrutífera. Não dá frutos, crianças. Os espinhos, sabe o que é? São as paixões desse mundo que a sufocam. E isso, crianças, é muito triste. E a sementinha que caiu em boa terra? Ela também representa a palavra de Deus. Você sabia? Vamos ver o que acontece com ela? Essa semente caiu em boa terra e por isso ela dá muito fruto. Essa boa terra que ela caiu representa o coração daquela pessoa que quando aceita Jesus no coração, então ela obedece a palavra de Deus e ela se dedica a Deus e ela faz tudo que a Bíblia ensina, crianças. E essas pessoas, elas crescem espiritualmente, porque o solo onde ela está plantada é terra boa. O coração dela é um coração voltado para Deus. E por isso ela pode crescer e ser uma planta forte que dá muitos frutos. Sabe, crianças, o que precisamos fazer primeiro é aceitar Jesus em nosso coração. Depois que Jesus está em nosso coração, o nosso coração é terra boa e a semente da palavra de Deus, ela então dá muitos frutos na nossa vida. Por quê? Porque as coisas de Deus são assim. Quando a gente faz o que a Bíblia diz e a gente dá muitos frutos, as coisas na nossa vida dão certo. Então, vamos aprender o que nós precisamos fazer. Vou ensinar para vocês 3 coisas muito importantes que vão ajudar vocês a darem muitos frutos. Fiquem atentos! Depois que eu e vocês aceitamos a Jesus como nosso Senhor, então agora nós somos como uma plantinha. O nosso coração é o solo bom. A plantinha vai crescer e para ela dar muitos frutos, nós precisamos de uma primeira coisa: fazer oração todos os dias. Repete com a tia assim: orar todos os dias. Muito bem! Orar, crianças, é você falar com Deus. Você pode contar para Ele todas as coisas, sobre todas as coisas. E Ele sempre vai estar de ouvidos abertos para nos ouvir. Creia nisso. Segunda coisa: ler a Bíblia todos os dias. Repete com a tia: ler a Bíblia todos os dias. Muito bem! A Bíblia, crianças, é a palavra de Deus. É a semente, você lembra? E essa semente no nosso coração, ela vai dar muitos frutos. E quando a gente lê a Bíblia, o Senhor, Ele nos ensina lá na sua palavra o que devemos e o que não devemos fazer. Então, ela é o nosso manual de instruções. E terceira coisa: obedecer. Muito bem, repete com a tia: obedecer. Isso mesmo. Então nós oramos, nós lemos a palavra, então agora nós vamos o quê? Obedecer a palavra de Deus. Porque quem obedece é feliz.
Isso mesmo. Quem obedece à palavra de Deus é uma criança feliz. Então, se você quer ser uma criança feliz e dar muitos frutos, então o que a gente precisa fazer primeiro? Orar, ler a Bíblia e obedecer. Muito bem! E essas 3 práticas, crianças, vão gerar muitos frutos na nossa vida. E isso porque eu e você temos Jesus no coração. Um beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau!